A nossa reflexão desta noite tem relação com o que nós acabamos de cantar nesta última estrofe. Ouvir de um lar glorioso. Convido, portanto, nossos irmãos a abrirem suas Bíblias no texto que está sendo o objeto de nossas orações. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9 e até o versículo de número 13. Estamos refletindo na chamada oração modelo, o Pai Nosso. Diz assim o texto bíblico, conforme os irmãos podem ter acesso, em Mateus capítulo 6 e o versículo de número 13, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Nosso tema para esta noite é: venha o teu reino. E junto nós refletiremos aqui juntos numa divisão dupla mais uma vez. Primeira delas, o reino de Deus. E a segunda divisão, que ele venha a nós. Vamos juntos pensar aqui nessa passagem das Escrituras, especialmente na primeira parte do versículo 10, antes nós oramos ao nosso Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos pelo privilégio que tu nos concedes de podermos juntos abrir a tua palavra e nela meditarmos. E clamamos que o teu Espírito nos conduza durante esses instantes de reflexão bíblica. E que sejamos, ó Deus, instruídos, advertidos, consolados, animados e estimulados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a nossa quarta meditação na oração modelo do Pai Nosso. A primeira meditação nossa teve um tema, né? Pai Nosso. E nós refletimos que Deus, Ele é Pai, não é Pai de todos, mas quando nós oramos, devemos considerar que nós não somos filhos únicos, nós possuímos irmãos. A nossa segunda reflexão foi que estás nos céus, e nós tratamos naquela oportunidade, Deus está nos céus, mas não está somente nos céus, Ele está presente, ativo nesse mundo, inclusive enviou o seu Filho Jesus para ser o Emanuel, o Deus conosco, e mesmo com o retorno de Cristo aos céus, Ele enviou o seu Espírito para morar dentro daquele que crê. Então, o nosso Pai está nos céus, mas não está somente nos céus. Na semana passada, nós meditamos sobre santificado seja o teu nome. E tivemos como um ponto central de nossa meditação que nós não temos capacidade de santificar o nome de Deus. Por isso nós declaramos que o teu nome seja santificado. Mas também ao mesmo tempo falamos sobre os nomes de Deus, sobre diversos dos seus nomes, que esse nome de Deus é um nome santo, deve ser tratado com respeito, com reverência, e que nossas atitudes podem levar algum tipo de mácula ao nome de Deus, a partir do momento que nós, enquanto servos do Senhor, não hajamos de tal forma que dignifiquemos, que honremos o nome dEle. E hoje, dando sequência à oração, e agora na primeira parte do versículo 10, a nossa meditação é nesta frase pequenina: venha o teu reino. Nós temos meditado que
a oração modelo do Pai Nosso não é uma reza a ser repetida, mas sim ela apresenta um modelo de partes de uma oração. E nós já vimos alguns desses elementos que devem compor uma oração. Aquela divisão clássica que nós apresentamos, ela começa com uma invocação: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E essa adoração ao nome santo de Deus, e parte para a petição: venha o teu reino. Isso é um pedido, é uma prece. A primeira parte da nossa meditação é essa: o reino de Deus. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Para pensarmos sobre o reino de Deus, é interessante nós começarmos refletindo sobre o que é o reino. O que é um reino? A verdade é que para nós que vivemos no ocidente do mundo, não é tão fácil assim pensarmos no que significa um reino. É claro que no nosso país, no nosso Brasil, ele já foi um governo imperial. Já tivemos um rei. No entanto, hoje, o nosso sistema é presidencial, numa democracia. Não é uma peculiaridade somente nossa do Brasil. Grande parte do mundo ocidental é um governo de ordem democrática. O que é democracia? Não é o governo do demônio, não, gente. A expressão grega kratias, ou kratos, é governo, e demos é povo. Então, democracia é o governo do povo, em que o povo governa através dos seus representantes, que são pelo povo eleito. E em muitas circunstâncias, essa questão de nós vivemos num ambiente democrático pode nos trazer dificuldade para orarmos: venha o teu reino. Uma peculiaridade no mundo ocidental é do governo do chamado Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Porque ao mesmo tempo que lá é uma monarquia, é também considerada uma monarquia parlamentarista. Uma frase muito comum e popular é dizer que o rei, que hoje é o rei Charles, reina, mas não governa. Porque quem governa de fato o Reino Unido é o parlamento. Existe um governo do Estado pelo rei, mas o parlamento é aquele que dirige na prática o país, através da chamada Câmara Comum e a Câmara dos Lordes. A Câmara Comum, daqueles que são eleitos a cada 5 anos para a comporem, e a Câmara dos Lordes é formada por 2 partes: os lordes espirituais, 2 arcebispos e mais um número de bispos. Esses são renováveis. E há aqueles lordes que são os lordes do parlamento, que são formados pela nobreza. Esses não são eleitos. Então, essa composição da monarquia parlamentar da Grã-Bretanha é um pouco diferente, um modo de governo que nós não compreendemos com tanta clareza, porque é diferente de grande parte do Ocidente. Mas como é que é a monarquia em si? A monarquia também é uma união de 2 expressões. Mono, e arque, é o líder, aquele que governa, tem um único governo. Quando nós pensamos no reino, devemos imaginar aquele que tem um único e soberano governante. Um problema com isso é que nós podemos assemelhar a sistemas ditatoriais, em que as pessoas não têm oportunidade de questionar aquilo que é feito e dependem somente da orientação daquele que está no topo da pirâmide. E em ambientes ocidentais, acostumados à democracia, sistemas de governos em que há somente um líder e alguém que dita o que há de ser feito ou não, geralmente gera antipatia. E qual a dificuldade disso quando pensamos
venha o teu reino. É de que possa surgir algum tipo de antipatia, inclusive para com aquele que é o rei desse reino, que é Deus. E nós queremos participar democraticamente naquilo que vem como orientação e como ordem, como direcionamento para as nossas vidas. Venha o teu reino. Primeiramente temos que pensar o que é um reino e temos que imaginar o reino de Deus. Democracia e egocracia. Em muitas circunstâncias, quando nós pensamos em democracia, em participação no governo, nós estamos pensando sim num governo meu. Eu sou aquele que governa. Isso pode acontecer até na vida de um servo de Deus. Na ocasião que nós cultuamos a Deus domingo próximo passado à noite, em que nós meditamos a respeito dos dois diferentes tipos de tolos que há no mundo, nós meditamos a respeito do tolo ateísta prático. Aquele que vive como se fora um ateu, embora ateu não seja. E meditamos também sobre o tolo cristão. Unindo esses dois tipos, pode existir um tolo cristão ateísta prático, que lê as Escrituras, frequenta a igreja, mas na prática é egocêntrico, é egocrático. O que importa é aquilo que ele crê e imagina. A sua fé não está em conformidade com as suas atitudes. Um crente que é egocrático, que quer governar a sua própria vida, não consegue orar, venha o teu reino. Porque orar, venha o teu reino, é orar que venha o teu governo. Pensando ainda sobre governo, imaginando o governo de Deus, mesmo no ambiente religioso, dentro do povo de Deus, pode existir conflito quando se pensa nisso. Lembramos do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Houve um momento da história de Israel em que Deus quis mudar o rumo da história de Israel, destituir Saul do reinado e colocar no seu lugar Davi. Porque no coração de Deus, o objetivo do Senhor não era de que Israel fosse uma monarquia, mas que fosse uma teocracia, ou seja, um governo de Deus através das pessoas. O que aconteceu com Saul? Rebelou-se, não aceitou a orientação divina para ser substituído. E a atitude de Saul foi tão egocêntrica, sentada em si mesmo, que ele quis providenciar e agiu com essa intenção de matar, de tirar a vida daquele que Deus levantara para substituir. Certamente Saul não poderia fazer essa oração: venha o teu reino. Orar venha o teu reino é compreender a ação de Deus no governo da história. Pensando ainda sobre o reino de Deus, nós temos que pensar sobre o reino de Deus como sendo um reino, como afirmou um dos grandes teólogos, chamado Joaquim Jeremias, o já e o ainda não. A teologia do Novo Testamento, buscando compreender essa questão do reino de Deus, afirma que o reino de Deus ele já é presente, já está entre nós, em certo sentido, mas em outro sentido, esse reino de Deus ainda há de ser implementado. O reino de Deus já existe, se encontra no nosso meio, Deus já reina, mas ainda não totalmente. Isso pode ser dito em relação ao mundo, ao cosmos, onde já há sinais claros de que Deus está reinando, Ele já é o rei, e ao mesmo tempo podemos declarar que Ele ainda não é o rei. Ainda meditamos sobre o reino de Deus, imaginemos, o reino de Deus como já presente entre nós.
cosmicamente falando, em relação ao mundo, o reino de Deus já está presente. Aliás, porque foi Deus que criou o mundo. Existem leis divinas que governam, que regem o mundo. E ai daqueles que se rebelarem contra essas leis divinas. Eu moro no 16º andar. Ainda que eu coloque uma capa no meu pescoço e diga que eu sou o super-homem e pule da janela, eu vou me espatifar lá embaixo. Porque existe uma lei que é maior do que o meu pensamento, do que a minha imaginação, que é a lei da gravidade. E alguém pode dizer, ainda bem que inventaram o elevador, né? Porque a lei do elevador, ela vence a lei da gravidade. Mas se um daqueles cabos arrebentar, vai se descobrir que a lei da gravidade continua existindo, apesar do elevador e de toda a capacidade humana de criar maquinários que busquem superar essa lei. É uma lei inevitável, insubstituível. Um colega pastor, lá na época de Volta Redonda, ele contou de uma experiência que ele teve muito desagradável em relação à sua filhinha. Eles haviam chegado da igreja num domingo, e após o culto, preparando alguma coisa no forninho, distraíram, e a filhinha deles, pequenininha, foi lá e colocou a mão, abaixou a porta do forno, colocou a mão dentro, e voltou com as palmas das mãos queimadas e chorando. E ele disse uma palavra que eu nunca mais esqueci. Falou assim, se eu pudesse, eu trocava minhas mãos pelas mãos das minhas filhas. De tanto que ele sofreu em vê-la sofrendo, né? E alguém poderia dizer, mas ela é uma criança inocente, ela não sabia que aquele calor poderia queimar as palmas de suas mãos, então, pela sua inocência, não era para ela ser atingida por essa lei da natureza, de que um ambiente mais quente queimaria a palma da sua mão, porque ela é inocente. Mas apesar da inocência dela, a lei permaneceu, e até de forma implacável, existindo. Então, ainda que pessoas não reconheçam as leis que regem o funcionamento do universo, do mundo, ainda assim, as leis permanecem implacáveis e irão atingir aqueles que as desobedecerem. Deus criou diversas leis para guiar o universo aonde nós vivemos. Aliás, nós estamos aqui no chão e andando porque é a lei da gravidade que nos coloca aqui, né? Quando alguns astronautas vão para o espaço, onde não há essa lei da gravidade, eles ficam flutuando lá dentro das espaçonaves, porque funciona diferente lá. São leis divinas. Então Deus está governando também no cosmos, porque foi Ele que criou o próprio mundo. Essas leis são percebidas até por pessoas que podem não reconhecê-las. As leis de funcionamento da mente humana, que os psicólogos e psiquiatras estudam, as leis de convivência social, que os sociólogos também estudam, as leis que Deus criou para o funcionamento do corpo humano, essa máquina tão perfeitamente criada, e não sei como é que alguém pode imaginar que tudo isso foi por acaso. São leis criadas por Deus. É a mão de Deus na criação de todas essas coisas. Então Deus, Ele está governando o mundo que Ele criou. Mas além de criar leis materiais que demonstram que Deus está governando o mundo, é o reino de Deus já presente, Deus também demonstra que Ele está presente através de leis espirituais. Romanos 6, 23, afirma que todos pecaram. E a realidade dessa pecaminosidade divina tem como consequência muito grave a morte, porque o salário do pecado é a morte. E esta lei espiritual é uma realidade também inescapável, inclusive para aqueles que não saibam dela. Por isso que nós estamos envolvidos com missões mundiais e queremos e anunciamos o Evangelho em todo o mundo. O domingo será o encerramento.
da nossa campanha aqui na igreja. E o título da pastoral é esse: você já dedicou a sua oferta de missões mundiais? Existe uma lei espiritual de que todas as pessoas são afetadas pelo pecado que entrou no mundo, e o salário desse pecado é a morte. Então há pessoas que todos os dias estão indo para o inferno, para a perdição eterna. É uma lei inescapável, inclusive para aqueles que não a conhecem. E o nosso objetivo é trabalharmos, orarmos, evangelizarmos e contribuirmos financeiramente para que essa mensagem do Evangelho salve essas pessoas que não conhecem essa lei espiritual que foi criada pelo próprio Deus. E a realidade também espiritualmente, de um outro texto, de Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, com letra maiúscula, do Espírito, com letra maiúscula, colherá vida eterna. Essa é uma outra lei espiritual, da semeadura e da colheita. Se eu planto sementes de banana, eu não posso aguardar que vá nascer uma macieira dali, ou uma parreira. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A lei da semeadura e da ceifa é uma outra prova de que Deus já está reinando. E é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, embora ele apresente essa linguagem de semeadura e ceifa em relação à agricultura, logo no verso seguinte, que é o verso 8, ele faz uma aplicação espiritual. Aqueles que semeiam na carne, no sentido de separação de Deus, daquilo que é contrário à vontade de Deus, vão colher corrupção. Às vezes nós, irmãos, podemos ser levados a esperar uma colheita diferente daquilo que nós plantamos. Estamos plantando sementes de banana e estamos querendo depois colher maçã ou uva, desconsiderando que o nosso Deus já está reinando e estabeleceu também essa lei espiritual da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que o homem ou a mulher, que o ser humano plantar, isso ele vai colher. E às vezes nós colhemos de forma amarga aquilo que nós semeamos. E muitas vezes sabendo o que nós estamos semeando, que era contra a vontade de Deus. E não podemos nem nos deixar surpreender com isso. João capítulo 14, versículo 6, é uma outra lei divina espiritual. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus apresenta-se como um caminho exclusivo, único. Não há como atalhar. É uma lei espiritual que apresenta que Deus já está reinando. Ele não permite que haja outro caminho para o céu, a não ser por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Então, Deus já reina nesse mundo. Embora não percebido por todos, não reconhecido nem aceito por todos, mas o domínio de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus já está presente no mundo que nós vivemos. E como disse o próprio Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Cristo já é rei no céu e também já reina aqui na terra. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, é o texto que apresenta a primeira pregação de Jesus. Diz assim, Marcos capítulo 1, 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
A palavra aqui para reino é Basileia. E o reino de Deus é Basileia tuteu, de Deus. A palavra Basileia pode ser traduzida como reino, como realeza, como soberania, como poder real. E Cristo é aquele que apresenta o reino de Deus, e Ele mesmo é o rei nesse reino, e é um reino que é invisível para muitos, mas que não obstante não ser visível para muitos, continua a ser um reino real. Ele reina no cosmos, por aquilo que nós já vimos aqui, mas também reina nos corações daquele que nele crê. Ele já é o rei. No entanto, quando ele apresenta esse seu primeiro sermão, ele diz que o reino está próximo, não obstante o tempo estar cumprido. Jesus estava inaugurando, com a sua vinda ao mundo, aquilo que é chamado de os dias finais. Embora o dia final não tenha chegado ainda, aquele dia com D maiúsculo, o dia do retorno de Cristo para julgar o mundo e a história, é um dia em que nós estamos olhando para frente, que ainda não aconteceu. Nós já estamos vivendo os dias finais, e podemos afirmar a semelhança de Jesus, que nesse sentido futuro, o reino de Deus, escatológico, final, ele está próximo. Ele já está presente aqui, como nós já vimos com as leis de Deus, na direção deste mundo. E é interessante que nós viemos aí de um período de pandemia de mais de 2 anos. E quando nós imaginávamos que a humanidade, com o seu conhecimento, inclusive a medicina, havia evoluído tanto, a pandemia provou a fragilidade da humanidade. O como que um vírus imperceptível, invisível ao olho humano, pode causar tanta desgraça no mundo inteiro. A capacidade do ser humano foi colocada à prova e provado também o seu limite. E quantos de nós não oramos, não clamamos, não intercedemos e até perdemos pessoas queridas nessa fase que testou a nossa limitação e provou o quanto nós somos incapazes e dependemos do nosso Deus. O reino de Deus, ele já está presente, mas ainda não. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo a sua carta aos crentes de Corinto, capítulo 11 da primeira carta, ele fala a respeito de até quando será celebrada a ceia do Senhor. Que nós estamos anunciando através da ceia a morte do Senhor até que Ele venha. Venha o teu reino. Então que nós oremos que Ele venha. Ele já é presente entre nós. As leis materiais e espirituais já estão em vigor. E ai daqueles que não se aperceberem delas, porque sofrerão a realidade dessas leis materiais e espirituais, conhecendo-as ou não, se submetendo a elas ou não. Mas ao mesmo tempo que o reino de Deus já é presente, ele também é futuro. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos clamando a Deus a vinda desse reino. Escatologicamente, entramos no ainda não. O reino de Deus, de certa forma, em certa medida, ainda não se cumpriu. Jesus afirmou em Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo, ainda não está aqui entre nós. Quando nós pensamos em reino de Deus escatologicamente, lembramos que a palavra escatologia é uma união de escatós, seriam as últimas coisas, o fim, e logia, um estudo sobre as coisas dos últimos dias. Devemos considerar que escatologia se divide em 2 partes. A primeira delas é a escatologia pessoal, ou seja, haverá o fim também pessoal meu, o meu fim pessoal.
pastor Billy Graham, tinha uma frase que ficou famosa e foi muito repetida por ocasião da morte dele. E a frase dele é a seguinte, dentre as várias famosas: um dia vocês lerão que o Billy Graham morreu. Não acreditem, eu estarei mais vivo do que nunca. E chegou realmente o dia em que ele fisicamente morreu. E essa frase dele foi trazida novamente à memória. Dizia ele que ele iria morrer fisicamente, mas a sua alma, o seu eu essencial, estaria na presença de Deus, desfrutando da eternidade. Porque ninguém pode matar ser humano nenhum. O que alguém pode fazer é matar o físico. Mas a essência do ser humano é imortal e vai viver eternamente. Quer seja no lugar da bem-aventurança eterna ou no lugar da condenação eterna. Então o que alguém pode fazer é tirar a vida física de alguém, mas não matar a essência do ser humano, porque essa essência ela é imortal. Escatologia pessoal é um estudo sobre a morte. Mencionamos em alguns dos domingos passados pela manhã sobre uma pesquisa nos Estados Unidos, naquela pergunta: você crê que Jesus voltará enquanto você estiver fisicamente vivo, durante o seu tempo de vida? Mas ainda que nós não vejamos a escatologia cósmica, o encerramento da história vivos aqui, nós vamos morrer. E vai chegar o nosso fim físico e nós iremos na presença de Deus. É uma realidade. E aí, nós estamos percebendo que vai chegar o nosso momento também. Ainda que nós não testemunhemos fisicamente o retorno de Jesus. Um pastor, que eu nem sei onde ele anda hoje, mas era muito popular nosso aqui na juventude, na minha época, usando novamente essa expressão de novo, na minha época, pastor Laerte França, ele foi preletor de alguns retiros, de encontros nossos aqui. Uma vez encontrei com o pastor Laerte França, lá no Seminário do Sul, lá em cima da colina, né? Ele estava conversando com alguns colegas pastores, e um deles falou assim: e aí, pastor Laerte, tudo bem? Ele falou assim: melhor do que isso, só a morte. E a pessoa falou: que isso, pastor, não faz negócio desse. Ele disse: é verdade mesmo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, e você vai ler aí, dos versículos 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Então ele falou: não é melhor que isso a morte, que se morrer vai ser ganho. E a pessoa que o inquiriu falou: mas é verdade mesmo o que você disse. Então haverá a nossa escatologia pessoal, em que aqueles que estiverem em Cristo terão o ganho, o lucro de estar na presença de Deus. Mas há até cristãos que não creem assim, né? Numa escola bíblica dominical, deve ter ouvido já essa história, né? Um professor dando aula sobre escatologia e disse que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Uma jovenzinha lá falou: não, professor, eu tenho que casar primeiro. Então há pessoas que não estão orando: venha o teu reino. Querem adiar um pouquinho isso aí. Jesus, ele já é rei, mas ainda não é reconhecido. Existe também a ideia do venha o teu reino cosmicamente. A consumação dos tempos no sentido cósmico, nós estamos aguardando ainda. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai afirmar assim, a partir do versículo de número 3, 2 de Pedro 3 em diante: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo,
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Haverá a escatologia pessoal de cada um de nós aqui, que será convocada à presença de Deus, mas também haverá a escatologia cósmica, em que esse mundo, diz Pedro, pela mesma palavra, tem sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. E aí Jesus nos ensina a orar uma oração modelo: venha o teu reino, que venha o Rei da glória. Mas alguns que, mesmo sendo cristãos, estão tão presos às coisas desse mundo, que não conseguem imaginar que tem alguma coisa melhor do que isso aqui. São crentes, são servos de Deus, vão à igreja, mas são apegados a esse mundo e não conseguem orar: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Imaginam que ainda tem muita coisa para fazer aqui, e igual eu vi numa classe de EBD, o jovenzinho na igreja, né? Nem lembro se eu era batizado, mas um outro jovem sentado comigo na classe falou assim: o céu deve ser muito chato, deve ser muito chato lá no céu. Mas há adolescentes que pensam assim, jovens que pensam assim, adultos que pensam assim, que pensam que o morrer é perda e que o viver é ganho, viver aqui nesse mundo, e que consequentemente não conseguem orar: venha o teu reino, que ele venha. Às vezes nós falamos que a oração modelo é tão conhecida, né, que eu sei de cor, mas às vezes nós podemos não ter condição de orá-la: venha o teu reino, Senhor. Esse reino um dia virá, né? E é uma realidade. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a realidade, meus irmãos, é que muitos naquele dia, aliás, todos vão se dobrar, né? Porque toda língua vai se dobrar e toda língua vai confessar. Mas muitos desses se dobrarão e confessarão tardiamente para a sua própria condenação. Estarão ajoelhados e confessando, mas com lágrimas nos olhos: eu não reconheci antes, eu não recebi Jesus como meu Salvador, eu não vivi uma vida dedicada, eu zombei, eu escarneci, eu fiz pouco caso, eu não quis Cristo para mim. E agora Ele está sendo revelado como Senhor, Ele veio, e eu choro tardiamente, choro para a minha condenação eterna. Será que esse é o seu caso, que é a sua circunstância? Todos nós iremos nos dobrar e toda a nossa língua irá confessar, mas que nós o façamos não pela primeira vez, porque os que fizerem isso naquele dia pela primeira vez, o farão para a sua própria condenação. Escatologia pessoal. É mais fácil orar escatologicamente do que pessoalmente. Há alguns que oram: não venha o teu reino, mas oram: espalhe-se o teu reino. Ou seja, que o teu reino venha para os outros. Porque escatologicamente eu estou pensando no fim, mas pessoalmente eu estou pensando na minha vida. É mais fácil orar: ó Senhor, converta os povos, Senhor, mude a vida das nações. É mais fácil orar por missões. Mas como é difícil orar que o teu reino, lembrando que Basileia é governo, realeza, direção, que venha o teu reino na minha vida pessoal, que venha o teu governo, a tua direção na minha vida pessoal. 1 aos Coríntios, Paulo escrevendo mais uma vez, capítulo número 9, versículos 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro,
também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Versículo 27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que era isso, senão Paulo orando? Venha o teu reino na minha vida pessoal. Imaginemos, irmãos, se o apóstolo Paulo precisou esmurrar o seu corpo e reduzi-lo à submissão, ele considerado o maior cristão de todos os tempos, o mais abnegado, o mais dedicado. Imagine o quanto eu preciso fazer isso. Se eu devidamente orar, venha o teu reino. Por isso que não são somente palavras, mas é um modelo de oração. E na expressão, venha o teu reino, além de pensar na vinda cósmica, no encerramento do mundo cósmico, eu estou pensando já no reino de Deus na minha vida pessoal e individual. Você tem orado assim? Venha o teu reino? Orar venha o teu reino é encarar os seus próprios pecados pessoais, arrepender-se, abandonamos. Orar venha o teu reino é perdoar quem lhe prejudicou. E orar venha o teu reino é pedir perdão para aquelas pessoas a quem você e eu prejudicamos. Por isso que é mais fácil orar, espalhe-se o teu reino para lá, aqui não, do que orar, venha o teu reino na minha vida, no meu coração, na minha mente, na minha alma. Jesus conta uma parábola lá em Mateus 13, 45, 46, talvez uma das mais curtas parábolas contadas pelo Filho de Deus. O reino dos céus, está falando sobre o reino. O reino dos céus, diz Mateus 13, 45, também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Essa parábola compara essa identificação com as questões do governo, do domínio de Deus, como essa pérola de grande valor. E esse negociador deixa tudo que ele tinha para lá, vende tudo para comprar aquela pérola que ele encontrou como valiosíssima. Assim é a nossa relação com o reino de Deus. Eu considero tão válido o reino de Deus, que eu abandono, deixo tudo demais e fico concentrado nele. Mas há alguns que querem acumular pérolas. Encontrei essa pérola valiosíssima, que é o reino de Deus, mas ao mesmo tempo eu quero manter todas as outras, porque eu as valorizo também, tem que estar tudo aqui comigo. Mas Jesus fala aqui a respeito da necessidade da exclusividade de dedicação, quando pensamos no reino de Deus. O grande pregador congregacional, que era também um teólogo, era também um filósofo, e era também um missionário aos índios americanos, ele tem uma frase interessantíssima. Ele era um pregador muito admirado, e ele declarou o seguinte: quando eu vou pregar, disse Jonathan Edwards, eu tenho 2 objetivos em mente. Primeiro, que cada ouvinte meu entregue o seu coração para Jesus. Objetivo 1. Segundo, independentemente das decisões dos outros, eu entregarei a minha vida para Ele. É a pérola de grande valor. É orar, venha o teu reino na minha vida. Quando nós oramos, venha o teu reino, talvez precise estar entre nós uma canção que é um negro spiritual. Domingo próximo passado à noite, cantou aqui entre nós o Iero Madrigal, que, segundo informações que recebi, no início tinha essa ideia de apresentar esse estilo musical de negro spiritual. E uma das canções talvez mais conhecidas desse estilo diz o seguinte: sou eu, Senhor, precisando de oração. Não é meu irmão,
não é minha irmã, sou eu, Senhor, precisando de oração. Quando eu oro, venha o teu reino, eu considero, dentre outras coisas, que essa vinda do reino, do governo, do domínio, da direção, da submissão à condução de Deus na minha vida pessoal. Uma condução que há de ser a cada momento. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. A sua presença, ela me outorga vigor. Cada momento eu sou teu, ó Senhor. Venha o teu reino, o reino de Deus. Ele já está presente, ainda não na sua plenitude. E eu devo orar que esse reino venha. Venha escatologicamente, que pode significar tanto a minha partida, parece que Paulo tinha esse anelo, né? Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho, pessoalmente, mas também cosmicamente. Vem, Senhor Jesus, dar encerramento à história, porque lá será muito melhor do que eu vivo aqui. Mas aqui eu já posso orar hoje. Venha o teu reino como o teu domínio, a tua direção, não na vida do meu irmão ou da minha irmã, não na vida dos povos afastados, aborígenes, que nunca ouviram do Evangelho, mas venha o teu reino na minha vida pessoal. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Vamos orar? Senhor Deus, que venha o teu reino na minha vida. E que esta simples frase, ó Deus, tenha um impacto poderoso naquilo que eu semeio, para que eu possa colher aquilo que agrada ao Senhor e traz benefícios para as questões que envolvem o reino do Senhor aqui neste mundo. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que valorizei mais as pérolas do que eu já possuía, do que a pérola de grande valor, que é o reino dos céus. Perdoa quando quis manter, ó Deus, as pérolas outras, que até não agradam ao Senhor, e ao mesmo tempo manter a pérola de grande valor. Ajuda-me a orar devidamente, venha o teu reino. Não temos, ó Deus, domínio sobre o dia e hora em que o reino de Deus virá para dar encerramento a essa história. Somente o Pai do céu sabe essa data. Mas eu tenho, ó Deus, domínio em orar devidamente, venha o reino de Deus sobre mim. E que a cada momento tu me capacites a viver assim, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.